Vocês querem voltar à Idade da Pedra? Querem cozinhar em fogueiras no meio da Avenida Paulista? Foi essa pergunta que ecoou na minha mente quando a ameaça de 40 trilhões caiu sobre a mesa. Não foi um negócio. Não foi diplomacia. Foi um cano de arma gelado encostado na têmpora de uma nação inteira. Era a arrogância imperial da China em sua forma mais crua. Assinem o protocolo. Entreguem as chaves. E nós deixaremos o seu país respirar novamente. Isso não era uma piada. Era um sequestro. O Brasil, o gigante sul-americano, estava de joelhos. Os Estados Unidos? Ocupados demais. A Alemanha? Olhando para o outro lado. Ninguém estendeu a mão para nos tirar da lama. Ninguém, exceto eles. Vocês já sabem de quem estou falando. 4 letras. Uma ilha do outro lado do mundo. Japão. 120 segundos. Não exatos 3 minutos. Foram esses 3 minutos que reescreveram a história do Brasil e impediram que nos tornássemos uma colônia digital. Esta é uma história sobre medo, suor frio e a coragem silenciosa de um grupo de engenheiros que atravessou o mundo para nos salvar. Meu nome é Rafael Moia. Tenho 52 anos, sou doutor em Economia e secretário de Desenvolvimento Econômico do Brasil. Já vi de tudo, a hiperinflação dos anos 80, o confisco da poupança, as crises cambiais, a Operação Lava Jato. Achei que entendia de crises. Achei que sabia gerenciar o caos. Mas o que vi naquela madrugada úmida em Brasília não foi uma crise. Foi um massacre. 3 de novembro de 2024. 3 horas e 17 da manhã. Centro de Gestão de Crises, subsolo do Palácio do Planalto, Brasília. O ar-condicionado zumbia, lutando contra o calor seco do cerrado que parecia penetrar até no subsolo. Eu estava no meu escritório, cercado por 3 monitores, revisando o relatório para o presidente. Uma garrafa térmica de café forte e um pão de queijo amanhecido eram minha única companhia. Era para ser uma noite tranquila. O país dormia. De repente a tela do meio piscou. Um chiado digital. Pensei que fosse o cabo HDMI. Dei um tapa no monitor, o velho jeitinho, técnico. Mas então a tela da esquerda ficou preta. Depois a da direita. Em 10 segundos, o centro de operações, conhecido como o bunker, mergulhou no caos. As luzes de emergência giratórias tingiram as paredes de concreto de um vermelho sangue pulsante. A sirene disparou, um uivo agudo que rasgava os tímpanos. Senhor secretário, o sistema caiu, gritou o chefe de TI, um rapaz jovem que agora estava mais branco que papel. O que caiu? A internet? O servidor local? Tudo, senhor. A voz dele falhou, estrangulada pelo pânico. O radar da Marinha no Atlântico. Mudo. O servidor do Banco Central em Brasília. Desligado. Os hospitais federais no Rio de Janeiro. Sistemas de suporte à vida offline. Os semáforos de São Paulo. Travados no vermelho. Eu me levantei, derrubando o café. A mancha escura se espalhou pelos documentos como petróleo. No telão principal, o mapa do Brasil, que deveria estar pontilhado de luzes verdes indicando atividade, começou a sangrar. Pontos vermelhos estouravam de Manaus a Porto Alegre. Era como ver um vírus devorando um corpo vivo em tempo real. O relatório de danos. Agora, minha voz saiu rouca. As informações chegavam aos gritos. O Porto de Santos parou. As gruas automatizadas com 40 mil toneladas de carga congelaram no ar. O metrô de São Paulo parou nos túneis. Temos milhares de pessoas presas no escuro. Os caixas eletrônicos. 17 mil terminais da Caixa e do Banco do Brasil cuspiram os cartões e desligaram. Ninguém consegue sacar um centavo. Os registros médicos do SUS sumiram. 50 milhões de prontuários desapareceram da nuvem. Tudo isso em 3 minutos. 3 minutos para transformar a 9ª economia do mundo em um cenário de Mad Max. Causa? Exigi, agarrando o colarinho do técnico. Quem está fazendo isso? É um ataque hacker? Rússia? Coreia do Norte? O técnico digitava freneticamente, o suor pingando no teclado. Não é um ataque externo comum, senhor. É um desligamento interno. Alguém com chaves de administrador mestre enviou um comando de kill switch simultâneo para toda a nossa infraestrutura crítica. Controle central? Sussurrei. Naquele momento, o sangue gelou nas minhas veias. Eu sabia. No fundo da minha alma, eu sabia quem tinha as chaves. 4 horas da manhã. Sala de crise presidencial. O presidente da República estava sentado à cabeceira da mesa de jacarandá, o rosto enterrado nas mãos.
Os ministros discutiam aos berros, uma cacofonia de medo e acusações. O ministro da Defesa socava a mesa, exigindo retaliação contra um inimigo invisível. Estamos perdendo 10 milhões de dólares por hora, gritava o ministro da Fazenda, a gravata frouxa. Se a Bovespa abrir amanhã nessas condições, o real vai virar pó. O país vai quebrar antes do almoço. Senhor presidente, eu disse, minha voz cortando o tumulto. Temos uma chamada de vídeo entrando. Canal prioritário. Origem, Pequim. A sala silenciou. O ar ficou pesado, quase irrespirável. Coloque na tela, ordenou o presidente. A imagem surgiu no telão de alta definição. Era o Dr. Liu Yuan, chefe da equipe técnica da iniciativa Rota da Seda Digital. Ele estava em um escritório impecável em Pequim, com a bandeira vermelha da China ao fundo. Ele sorria. Aquele sorriso calmo, paternalista que me dava náuseas. Governo do Brasil. Bom dia, disse ele em um português com sotaque leve, mas perfeitamente compreensível. Lamentamos profundamente a falha técnica que seu país está enfrentando. Falha técnica? Explodiu o ministro da Defesa. Vocês desligaram o nosso país. Isso é um ato de guerra. Dr. Liu nem piscou. Continuou sorrindo. Nós também estamos surpresos. A complexidade dos sistemas que instalamos para vocês nos últimos 5 anos. Às vezes ocorrem instabilidades. Mas felizmente temos uma solução rápida. Que solução? Perguntei, sentindo o gosto amargo da bile. Se o Brasil assinar agora o protocolo de fortalecimento da Rota Digital, podemos restaurar tudo em 24 horas. Ele compartilhou um documento na tela. Era simples. Brutal. Cláusula 1. O Brasil cede o controle administrativo de toda a infraestrutura digital 5G, portos de energia, para a corporação estatal chinesa pelos próximos 10 anos. Cláusula 2. Em troca, a China garante a estabilidade e investe mais 20 bilhões de dólares. Isso não é um acordo, sussurrou o ministro das Relações Exteriores, pálido. Isso é rendição. Vocês querem a soberania do Brasil. Dr. Liu ajeitou os óculos. A escolha é de vocês, senhores. Mas aviso, sem nossa ajuda, a restauração pode levar meses. O sistema é muito complexo. Talvez tenhamos construído de uma forma que só nós entendemos. Era uma ameaça velada. Eles haviam plantado a bomba e agora nos vendiam o desarme em troca da nossa alma. Vocês têm 24 horas, disse Liu. O povo brasileiro não vai aguentar muito tempo sem dinheiro, sem hospitais e sem luz. Pensem bem. A tela ficou preta. 10 horas da manhã. A perícia confirmou o pesadelo. Nossos técnicos encontraram um código. Um backdoor, uma porta dos fundos, escondido profundamente no kernel de cada sistema que compramos da China nos últimos 5 anos. Eles tinham um controle remoto para o Brasil, e tinham apertado o botão pausar. A reunião ministerial da tarde foi um velório. Metade do gabinete queria assinar. Não temos escolha, gritava o ministro da Fazenda. O Rio de Janeiro está à beira de um colapso social. As favelas vão descer para o asfalto. Vai ter saque, vai ter morte. Precisamos da luz de volta. Eu olhava pela janela do palácio. A esplanada dos ministérios estava cinza sob uma chuva fina. O Brasil, o país do futuro, estava preso no presente mais sombrio possível. Foi quando a porta se abriu. Diego Salazar, um analista de dados júnior, 28 anos, entrou tremendo. Ele segurava um tablet como se fosse um escudo. Com licença, ministros. Eu tenho uma ideia. Saia daqui, garoto. Estamos discutindo o fim do mundo, rosnou um general. Escutem ele. Eu intervim. Diego, fale. Eu pesquisei casos parecidos na madrugada. Estônia, há 2 anos. Quênia, há 3. Todos sofreram apagões cibernéticos similares após conflitos comerciais com a potência asiática. E daí? Perguntou o presidente. Eles se recuperaram, sem assinar a rendição. Como? Com ajuda externa. Do Japão. A sala explodiu em risadas nervosas e ceticismo. O Japão? Zombou o ministro da Fazenda. O país dos animes e do sushi vai salvar nossa infraestrutura pesada? Diego, por favor. Mas Diego conectou o tablet à tela. A Agência de Segurança Cibernética do Japão tem a tecnologia de resiliência paralela. Eles recuperaram o sistema bancário do Quênia em 96 horas. Eles são os únicos que conhecem a arquitetura necessária para contornar o bloqueio chinês. Eu olhei para aqueles dados. Japão. Um país pequeno, sem recursos naturais, mas com uma disciplina de ferro.
Existe uma chance? Perguntei. Não sei, senhor, respondeu Diego, honesto. Mas é melhor do que virar colônia. O presidente nos olhou. Seus olhos estavam fundos. Rafael, ligue para eles. Use o canal não oficial. Pelo amor de Deus, consiga uma alternativa. Ligar para a Embaixada do Japão em Brasília às 5 da manhã foi um ato de desespero. Minha mão tremia ao segurar o telefone. Embaixada do Japão, bom dia. Aqui é Rafael Moya. É uma emergência de Estado. Preciso falar com o embaixador Sato. Agora. Meia hora depois, eu estava em uma videoconferência segura com Tóquio. Na tela, apareceu um homem. Tanaka Kazuo. Ele parecia ter uns 45 anos, usava óculos simples e um terno cinza. Atrás dele, a noite iluminada de Tóquio contrastava com a nossa manhã sombria. Ele era o chefe do NIS, Centro Nacional de Prontidão de Incidentes e Estratégia de Segurança Cibernética. Expliquei tudo. O apagão, a chantagem, o prazo de 24 horas. Tanaka ouviu em silêncio. Anotava em um caderno de papel com uma caneta tinteiro. Metódico, calmo, o oposto do nosso caos latino. Entendo a gravidade, Sr. Moya, disse Tanaka. A voz dele era firme. O código Kill Switch é conhecido por nós. É uma violação da soberania inaceitável. Vocês podem consertar? Perguntei, implorando internamente. Tanaka parou. Fez um cálculo mental. Consertar o sistema atual? Impossível. Ele está envenenado. Se tentarmos remover o código, ele se autodestrói e apaga os dados permanentemente. Meu coração afundou. Então acabou. Não, disse Tanaka. Não podemos consertar a casa velha, mas podemos construir uma casa nova ao lado dela, e mudar os móveis em um piscar de olhos. Como assim? Vamos construir uma rede paralela. Um sistema em nuvem independente, criptografado com tecnologia japonesa, rodando em paralelo ao sistema corrompido. No dia D fazemos a migração total. Quanto tempo? Perguntei. Para um país do tamanho do Brasil, 7 dias. 7 dias? Gritei. A China nos deu 24 horas. Eles vão destruir nossa economia se não respondermos amanhã. Então ganhe tempo, disse Tanaka, os olhos estreitando-se. Minta para eles. Diga que estão analisando os termos técnicos. Enrole. Use a burocracia brasileira a seu favor. Enquanto vocês ganham tempo na diplomacia, nós trabalhamos nos bastidores. E a transição? Perguntei. Quanto tempo o país ficará desligado durante a troca para o sistema japonês? Tanaka digitou algo no teclado e olhou para a câmera. 180 segundos. 3 minutos? Sim. Se usarmos a transferência de cash off-chain, é possível. O risco de falha é de 5%. E se falhar? O Brasil volta à era do papel e caneta por uma década. Era uma aposta insana. Mas era a única que tínhamos. Quanto vai custar? Perguntei, já imaginando bilhões. O Brasil estava quebrado. Nada, respondeu Tanaka. Silêncio. Como assim nada? Nada é de graça, Sr. Tanaka. Qual é a pegadinha? Vocês querem o nióbio? O petróleo do pré-sal? Tanaka sorriu. Um sorriso triste, mas genuíno. Sr. Moya, o Japão já foi destruído uma vez. O mundo nos ajudou a levantar. Nós sabemos o que é estar no chão. Nossa única condição é esta: se conseguirmos salvar o Brasil, quando o próximo país vizinho for atacado da mesma forma, o Brasil deve estender a mão. Apenas isso. Eu segurei as lágrimas. Venham! Por favor, venham! Eles chegaram em 12 horas. Não eram exército. Eram 18 pessoas. Desembarcaram no aeroporto de Brasília carregando apenas maletas de mão. Liderados por Tanaka, caminharam pelos corredores do Planalto como samurais modernos. Sem estardalhaço, sem exigências. Onde estão os equipamentos? Os servidores? Perguntei, confuso. Tanaka bateu levemente em seu laptop. Está tudo aqui. A guerra hoje é código, Sr. Moya. Não hardware. Nós os instalamos no subsolo, na sala segura. Batizamos a missão de Operação Condor. Tanaka reuniu a equipe e os engenheiros brasileiros. Temos 7 dias. Ninguém dorme mais do que 4 horas. Café à vontade. Vamos trabalhar. E assim começou a semana mais longa da história do Brasil. A sala virou uma estufa de tensão, cheiro de café forte, pizza fria e suor. Os japoneses eram máquinas. Eles digitavam em uma velocidade alucinante, linhas de código verde cascateando pelas telas. Os engenheiros brasileiros, no início desconfiados, logo foram contagiados.
A mistura da disciplina japonesa com a criatividade brasileira para resolver problemas, gambiarras digitais para conectar sistemas incompatíveis, criou uma sinergia assustadora. Dia 1. Recuperamos o controle parcial dos hospitais. Um grito de alegria ecoou no bunker quando o Hospital de Base de Brasília confirmou que os respiradores estavam online. Dia 2. O Porto de Santos voltou a ter comunicação interna. As gruas ainda estavam paradas, mas sabíamos onde estava a carga. Dia 4. O sistema bancário estava 60% mapeado na nova nuvem. Mas lá fora, o Brasil ardia. O povo estava nas ruas. Panelaços ensurdecedores. Governo incompetente, gritavam. Queremos luz. Queremos nosso dinheiro. A China aumentava a pressão. O embaixador chinês Zhao Yi ligava a cada 6 horas. Nossa paciência está acabando, ministro Moia. Assinem ou desligaremos o resto. Eu mentia. Eu enrolava. Estamos traduzindo os documentos, eu dizia. O Congresso precisa aprovar. Dia 6. Estávamos prontos. Ou quase. Madrugada do dia 7. 2 horas da manhã. Faltava 1 hora para a migração. O plano era virar a chave às 3 horas. O interfone tocou. A segurança do palácio. Senhor secretário. O embaixador da China está aqui. Ele exige entrar. Meu estômago embrulhou. Eles descobriram. Subi para a sala de recepção. O embaixador Zhao Yi estava lá, impecável, segurando um envelope. Boa noite, Rafael. A voz dele era gelo puro. Ou devo dizer, sayonara. Ele jogou fotos na mesa. Fotos granuladas de Tanaka e sua equipe entrando no Planalto. Fotos das telas com código japonês. Vocês quebraram o acordo. Cláusula 11. Proibido acesso de terceiros ao sistema. Isso é traição. Traição é instalar um backdoor na nossa infraestrutura. Gritei, perdendo a compostura diplomática. Vocês têm 30 minutos para expulsar os japoneses, disse Zhao, ignorando meu grito. Se não o fizerem, vamos retirar imediatamente os 40 bilhões de dólares de investimentos em infraestrutura. O metrô de Salvador, a ponte na Bahia, as ferrovias no Mato Grosso. Tudo vai parar. Vamos quebrar o Brasil economicamente, não apenas digitalmente. Era o checkmate. Voltei para o subsolo, derrotado. A sala estava em silêncio. Eles tinham ouvido tudo pelas câmeras. Metade dos ministros queria desistir. Vamos falir. 40 bilhões. Não podemos pagar por isso. Gritava o ministro do Planejamento. Tanaka, parem tudo. Vamos mandar vocês embora. Tanaka se levantou. Ele parecia exausto, olheiras profundas, mas seus olhos brilhavam. Ele caminhou até o centro da sala e olhou para os políticos brasileiros. Senhores, começou Tanaka, sua voz baixa forçando todos a se calarem. Eu sou apenas um técnico. Mas meu pai me ensinou uma coisa. A liberdade não enche a barriga, é verdade. Mas sem ela, você não é um homem, é gado. Ele apontou para a tela, onde o código da nova rede pulsava em azul, pronto para ser ativado. Eles estão ameaçando vocês porque estão com medo. Eles sabem que se o Brasil se libertar em 7 dias, o mito do controle total deles cairá. O mundo inteiro vai ver que é possível dizer não. Ele olhou para mim. Rafael-san, o dinheiro vai e vem. A dignidade de uma nação, uma vez perdida, nunca mais volta. Nós estamos prontos. A decisão é sua. O presidente olhou para mim. Olhou para Tanaka. E então bateu na mesa. Um soco seco brasileiro cheio de raiva e determinação. Que se danem os 40 bilhões. Vamos ligar essa merda. 6 horas da manhã. O sol nascia sobre o Lago Paranoá. A cidade estava tensa. As filas nos postos de gasolina davam voltas nos quarteirões. No subsolo o ar era elétrico. Tanaka sentou-se no console central. Operação Condor. Fase final. Iniciar contagem. A tela grande mostrou os números vermelhos. 180. Tanaka apertou Enter. 179. 178. As luzes vermelhas no mapa do Brasil começaram a piscar. O sistema antigo estava sendo desligado à força. O país mergulhou por um segundo no escuro total. 140, alerta. Conflito de protocolo no servidor de São Paulo. Gritou Yamamoto, o segundo em comando. O firewall chinês está resistindo. Contornem pelo nó de Curitiba. Agora. Ordenou Tanaka, seus dedos voando sobre as teclas como um pianista tocando Rachmaninoff. 100, falha no Banco Central. Os dados não estão batendo. Gritou um engenheiro brasileiro. Force a sincronização. Use o algoritmo de redundância.
Respondi suando frio. 60. O embaixador chinês devia estar assistindo de algum lugar rindo esperando a explosão. 30. As luzes no mapa começaram a mudar de vermelho para amarelo. O Porto de Santos reiniciou os guindastes. Os semáforos no Rio piscaram. 10, 9, 8. Último pacote de dados enviado. Gritou Tanaka. 3, 2, 1. A tela piscou. Branco total. Eu fechei os olhos. Será que falhamos? Será que apaguei o Brasil para sempre? Um som. Bip. Depois outro. Bip, bip, bip. Abri os olhos. O mapa do Brasil estava verde. Verde e amarelo brilhante. Sistema online, anunciou a voz sintética do computador. Integridade 100%. Rede paralela ativa. Controle total restaurado. O bunker explodiu. Não foi um aplauso polido. Foi uma gritaria brasileira. Engenheiros se abraçavam, choravam, batiam nas costas uns dos outros. Vi o ministro da Defesa chorando copiosamente. O telefone tocou. Era o diretor do Hospital das Clínicas em São Paulo. Secretário, os sistemas voltaram. Estamos operando. Salvamos os pacientes da UTI. Eu caí na cadeira, exausto. Tanaka veio até mim. Ele não gritava. Ele apenas sorriu, aquele sorriso discreto, e estendeu a mão. O Brasil é livre, Rafael-san. Naquela manhã, o Brasil acordou diferente. Os caixas eletrônicos cuspiam notas. O metrô corria. A internet voava, livre da vigilância estrangeira. A China cumpriu a ameaça e retirou os investimentos. Doeu. A bolsa caiu nos primeiros dias. Mas algo estranho aconteceu. O mundo viu. A Europa, os Estados Unidos, a Austrália. Todos viram que o Brasil peitou o gigante e venceu. Novos investimentos começaram a chegar. Investimentos baseados em respeito, não em submissão. Tanaka e sua equipe partiram discretamente, do mesmo jeito que chegaram. No aeroporto, apertei a mão dele. Como podemos pagar vocês? Perguntei. Vocês já pagaram, disse ele, olhando para uma TV no saguão que mostrava o carnaval de rua recomeçando no Rio. Povo feliz, livre. Apenas lembrem-se da promessa. Ajudem o próximo. Enquanto o avião dele subia aos céus de Brasília, eu percebi que aqueles 180 segundos não apenas restauraram nossos computadores. Eles restauraram nossa alma. O Brasil é bagunçado, é barulhento, é imperfeito. Mas é nosso. E ninguém, nem por 40 trilhões, vai tirar isso de nós.